Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos, com muita alegria, muito respeito, mais uma vez com vocês para apresentar a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo. Vamos abrindo os trabalhos em respeito à nossa Mãe Maior, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim, pedimos também que, mesmo que ao longe, possam nos ajudar e nos amparar as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, e pedir a Jesus, a Deus e a Mãe Santíssima toda a proteção e o discernimento que nós necessitamos. Hoje vamos continuar o capítulo 8 de a volta do Espírito à vida corporal, à infância. E assim, para mim hoje ficou da pergunta 383 a 385. Mas eu vou ler rapidamente a pergunta 382 porque é uma introdução da 383. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Aí a resposta dessa pergunta 382, não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Aí agora na pergunta 383, ainda continuando com a infância, ele pergunta, em circunstâncias da pergunta 382, ele pergunta, qual para este, que estava em repouso, a utilidade de passar pelo estado de infância? Aí a resposta é a seguinte: se encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos em educá-los, o pai e a mãe, logicamente, Pequena comentário do Miramês, Utilidade do estado infantil, ele fala. A utilidade que o espírito passar pelo estado de infância é a de sensibilizar a alma para receber na sua formação as suas lições que os pais possam lhe dar, assim como a própria vida, em decorrência do seu crescimento na sociedade. Haveremos de passar por essas vias que nos dão maior expressão de entendimento sobre a vida e sobre o nosso Criador. Devemos estudar as necessidades do espírito reencarnar em vidas sucessivas e não revoltar, pois a revolta piora as nossas condições. Todas as leis basilares da criação são impostas pelo benfeitor maior e são de utilidade universal. A reencarnação nos é dada com o sentido de aperfeiçoar a alma, sendo um método que nos serve de instrumento benfeitor. O Senhor não nos pede para criar leis, nem nos implora para que as respeitemos. Nós é que temos que descobrir a sua utilidade e segui-las com amor no coração. Não podemos ficar na carne para sempre, igualmente, para não aparecer o enfado. Terminando o período de estadia no planeta, voltaremos para o plano e vice-versa. O planeta se encontra às beiras de uma grande renovação e ele vai ascender mais um grau na escala dos mundos.
Isso dará à humanidade meios mais elevados de assimilar a verdade e ser mais feliz, porque reconhecerá Deus como Pai de amor e Jesus como Mestre dos Mestres. E nós, ainda em estado de infância, buscando ser adultos em espírito e em Cristo, por amor a nós, veio à Terra e cuida com tanto zelo de toda a humanidade. Pergunta 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Resposta: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que a mister. Não é evidente que as suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar? Pouco se inquietariam os que cercam com cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da previdência. E o Miramês fala: primeira manifestação. A primeira manifestação da criança no mundo ao nascer realmente é o choro, para dizer aos pais que está junto deles. Os pais, principalmente a mãe, ao ouvirem o primeiro choro do filho, sentem a alegria assomar em seus corações, que nesta hora se encontram em estado de alta sensibilidade. Os desencarnados que ali se encontram batem palmas energéticas de alegria igualmente, e a criança renova suas forças com as lágrimas em profusão. Até aqueles que assistem à mãe sentem um estado de bem-estar ao ouvir a música do Espírito que vem à luz da vida. Muitos pensam que o choro é comportamento negativo, mas nem sempre as lágrimas são afrouxamento dos nervos e podem criar ambientes de muita tranquilidade, dependendo do motivo por que chora. Elas têm muita utilidade. Mesmo com o adulto, o choro é uma terapia. Quando está enredado em opressões, o choro alivia bem, como atrai para junto de si companheiros em socorro, aliviando mais rapidamente a dor interna, o que por vezes não é aconselhável. A criança, quando chora, chama imediatamente a atenção da mãe e dos que o cercam, e eles logo aliviam se é fome ou dor e cuidam dela. O mundo espiritual se encontra presente junto às crianças para ajudá-las nas suas mais puras necessidades. A mãe, quando conversa com seus filhos, em muitos casos servem de médium a fim de transmitir a mensagem do plano espiritual, a vida em formação. Pergunta 385 do Livro dos Espíritos. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Resposta: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as carícias, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa dar a outro, donde nasce o meio afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não, pois bem, vou explicá-los. A criança são os seres que Deus manda às novas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes
ele todos os aspectos de inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-lhes de más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não, é a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. A gente sabe que não existe castigo, Deus não castiga, Ele dá uns corretivos, né? Mas não é um castigo. Aqui a palavra castigo foi colocada para a gente refletir que a gente tem lições diárias desde criança, né? A criança mesmo inocente, mas já vai aprendendo com os pais o que é certo, o que é errado, o que não pode fazer, né? Todavia, por elas, somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência, foi também, e sobretudo por seus pais, cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultas. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos nossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância, nesta que vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade de mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorais os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumada a falar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, mas necessária, indispensável, mas também consequência natural
das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. O Miramês aqui tem umas palavras bacanas também. A mudança que se opera nas crianças ao alcançarem a maturidade dos corpos vem da sua liberdade de expressar o que são. Ao se ajustarem mais os laços da reencarnação, a alma fica mais consciente do seu estado espiritual e para o ser o que realmente é. Que quando vai amadurecendo, ficando um adulto, vai se mostrando mais o que veio fazer, o espírito, quais as tendências do bem, quais as tendências para o mal, né? Enquanto que for criança, eles apenas estão recebendo as orientações necessárias. Então é isso, a minha lição vem até aqui hoje, né? Com essa pergunta 385, que é um pouco extensa também. E assim, nesse momento, eu vou convidando a todos para a gente fazer a nossa melhor vibração, a nossa melhor mentalização em Deus, em Jesus, pedindo neste momento que os bons Espíritos do Senhor possam trazer para nós e colocar em todas as águas da nossa casa o remédio invisível, o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, ou seja, a magnetização e a fluidificação de todas as águas das nossas casas. Tudo em nome de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Santíssima e dos anjos e santos do Senhor e as entidades espirituais que nos acompanham. E assim, também vou convidando a todos para que possamos vibrar pela paz no mundo, no Brasil, em nossos lares e em nossas cidades, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua. Vamos vibrar pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, vamos vibrar pelo livramento das guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e também por catástrofes causadas pela ação do humano. Vamos vibrar com muito amor, meus irmãos, pelo reequilíbrio do nosso planeta, pelo equilíbrio do clima no nosso planeta, que está cada dia mais doente, infelizmente. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que Bezerra de Menezes, através dessa oração, possa permitir aos seus mensageiros de luz, aos seus auxiliares, que nos está o tempo todo aqui nos ajudando, nos curando, e Bezerra de Menezes está lá no comando, perto da terra, mandando para nós essas energias salutares. Vamos fazer com muita fé essa oração, inteirando a vibração pela paz e pela saúde do planeta e também da humanidade. Nós que rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos
ou espirituais, santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço a todos por me acompanharem até aqui no final do vídeo. Uma semana cheia de paz, de amor e de saúde para todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Que assim seja, graças a Deus.